Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um dia, né? Mais uma manhã de oração, que nós estamos na presença do Senhor. E eu quero aproveitar esse momento aqui para nós lermos um texto bíblico que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, o versículo de número 10. Que vai dizer assim, ó: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Nós estamos num período de oração, né? Nas madrugadas, pastor Walter, inspirado por Deus, instituiu esse período de oração. E claro que a gente sabe que nem todas as pessoas podem orar todas as madrugadas, e eu mesmo costumo orar mais quando estou no trabalho, né? Que a gente ora com tranquilidade lá e é gostoso, é muito bom. E a oração da madrugada, ela tem não só a oração da madrugada, né, claro, mas toda a oração feita a Deus com o coração e com a alma, ela surte um efeito muito grande. Tiago diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, esta oração da madrugada, ela realmente tem sido uma bênção na vida de todos quantos têm orado, quanto também aqueles que têm recebido oração, né? Aqueles que têm sido apresentados aí na oração, têm sido abençoados também por Deus. O texto bíblico vai nos dizer, um assunto bem conhecido de todos os irmãos, que vai falar sobre um grande levante contra a vida de Daniel, lá no reinado de Dário, devido à inveja, os ciúmes, né? As perseguições que se levantaram contra ele lá, por ser ele um homem de Deus, ser diferente, ser separado, ter costumes diferentes. E a Bíblia Sagrada diz que Deus era com ele ali, né? Na Babilônia, naquele momento de peregrinação do povo naquele lugar. E o texto que vai nos falar aqui sobre a questão da oração é que houve um grande levante contra Daniel ali, devido ao que nós já falamos aqui, a questão da inveja. E as pessoas, os homens, os que o perseguiam ali, queriam um meio, uma forma de tirar de Daniel, né, aquele respeito que ele tinha diante do rei. Queriam achar uma culpa. No versículo 4 nós vamos ler que eles dizem assim, ó: então os príncipes e os presidentes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles queriam mostrar para o rei que Daniel não era um homem tão confiante como o rei achava que Daniel era. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele vício e nem culpa. Né? A gente sabe que isso também se dá no nosso meio hoje, nas perseguições que têm se levantado contra a nossa vida, contra a vida da igreja, principalmente nesse momento de pandemia aí. A gente sabe que a igreja tem sido perseguida indiretamente, mas tem sido perseguida, né? Impedindo os cultos, impedindo as reuniões, enfim. Mas o que eu quero focar aqui é sobre a oração, que Daniel, a Bíblia Sagrada diz que eles fizeram um decreto ali, eles conseguiram criar ali um decreto, e esse decreto, claro, é óbvio, ele favorecia o rei, porque segundo o decreto, ninguém poderia pedir conselho e nem orar a nenhum outro Deus,
a não ser simplesmente dar durante um período de 30 dias. 30 dias. Né? O povo não podia nem fazer culto, nem adoração, nem oração, nada, porque estava proibido por um decreto assinado pelo rei Dário, selado pelo seu anel. E a gente sabe que todo decreto ali feito não poderia ser, em hipótese alguma, revogado. Né? E o rei, sem saber o motivo daquele decreto, ele acabou selando e assinando, porque, claro, favorecia a ele, né? Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que o que eles fazem? Eles vão perseguir, eles vão sondar, eles vão procurar averiguar toda a vida de Daniel para saber em que ponto Daniel poderia estar errando contra o rei, né? Pecando contra a lei do rei. E aí eles descobrem uma coisa que Daniel fazia, né? Que era orar. Era orar. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão sondar, eles vão procurar isso aí, eles descobrem que Daniel orava 3 vezes por dia. E aí eles descobrindo essas coisas, eles vão levar diante do rei, e o rei, então, assinado aquele decreto, né, ele acaba de uma forma ou de outra, Daniel sabendo que esse decreto estava assinado, e esse decreto envolvia ele também, porque durante o período de 30 dias, que não poderiam ninguém buscar conselho de nenhum outro Deus e nenhum outro rei, Daniel, por ter esse costume, ele acabou cometendo esse erro, né? Esse erro entre aspas, contra o rei. Porém, era um costume de Daniel. Aí, o que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar aqui? Que quando Daniel ficou sabendo desse decreto que estava assinado, a Bíblia Sagrada vai nos dizer algo interessante, que Daniel ele entra no seu quarto e havia janelas abertas em direção a Jerusalém, e ele vai orar a Deus. Mas nessa oração, nós vamos perceber o seguinte, que a Bíblia Sagrada diz que Daniel se colocava de joelho, orava e dava graças a Deus. Graças a Deus. Né? Poderia ser um momento de pânico, poderia ser um momento de desespero, poderia ser um momento até de murmuração. Mas o interessante é que o texto vai dizer que Daniel, ele ora a Deus, ele de joelhos dobrados, ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a dar graças a Deus, quando poderia ser o inverso. Não é? Quantas pessoas entram em desespero, entram em pânico devido a essa situação de pandemia, devido às perseguições, às lutas, às enfermidades, diante de um decreto de morte como esse, então, com certeza, não é? Só que Daniel faz ao inverso. Daniel ele vai agradecer a Deus. E o mais interessante nisso aqui, né, a gente vai perceber que o texto bíblico vai dizer que isso não foi algo que levou Daniel, o que levou Daniel a orar não foi o decreto do rei. O que levou Daniel a orar não foi a sentença de morte. O que levou Daniel a orar não foi a preocupação, o medo de morrer, não. O texto vai dizer que ele se punha de joelho, orava, né, e dava graças a Deus como costumava fazer. Então a oração na vida de Daniel não era algo para socorro, não era algo que ele precisava urgente para ser socorrido, não. Era algo que ele costumava fazer. Então o que eu quero deixar para os irmãos nessa madrugada é que a oração na sua vida não seja um refúgio no momento de desespero. Que não seja o medo que te leve a orar. Que não seja a morte, que não seja a tristeza, que não seja a perca de alguém, ou que seja uma luta, perseguição que te leve a orar. Não, mas que seja algo que está dentro do meu e do teu coração. Que nós tenhamos o costume de orar, o costume de agradecer a Deus, o costume de louvar, de bendizer e dar graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e vamos continuar nesse propósito de oração
e busca diante de Deus.